E a gente começa falando sobre a prisão do suspeito de matar a jovem Patrícia Roberta. Ele foi preso ontem à noite e hoje teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Jonathan tem 23 anos e era amigo da vítima desde a infância. O suspeito está agora na central de polícia, na carceragem, e deve aguardar a transferência para o presídio do Roger. A nossa repórter Thaís Alencar está ao vivo na central de polícia e vai trazer mais detalhes para a gente, detalhes atualizados. Então, boa noite, Thaís. Oi, Karine, boa noite a você e a todo mundo. Olha, a audiência de custódia aconteceu então de forma online no início da tarde de hoje devido à pandemia. E aí a informação que a gente tem é de que o acusado alegou que tem um advogado, mas ele não compareceu. Então ele foi representado por uma defensora pública que pediu então a liberdade provisória, mas a juíza não aceitou. Ela decretou aí então a prisão dele em flagrante, foi para preventiva, tá? O suspeito deve responder então pelos crimes de feminicídio e destruição, subtração ou ocultação de cadáver, viu? Ele está aqui na carceragem da Central de Polícia, onde devem permanecer então aí por mais 14 dias, devido também à pandemia, e em seguida será encaminhado para o presídio do Roger, viu? Hoje a polícia convocou uma coletiva para dar mais detalhes sobre a prisão de Jonathan. Além desse caso bárbaro, outras denúncias de violência contra mulheres também devem ser investigadas. Vamos ver no VT. O principal suspeito da morte de Patrícia Roberta foi preso em flagrante no mesmo dia em que o corpo dela foi encontrado em um matagal. Jonathan Henrique, de 23 anos, estava na casa de um amigo no bairro de Mangabeira. Surpreendido, não teve como reagir. Nada nos disse com a frieza dos suspeitos de crimes dessa natureza, infelizmente, mas a missão principal estava cumprida. Na coletiva de imprensa, a delegada Emília Ferraz informou que outras mulheres teriam denunciado o temperamento explosivo de Jonathan. Recebemos muitas denúncias relativas à ocorrência através do canal da Polícia Civil, o número 197. Denúncias, inclusive, que apontam para pessoas que também se declararam vítimas, mulheres, das investidas abusadoras de Jonathan. Foi isso que foi declarado em uma das denúncias. Uma outra alega para o temperamento explosivo, colérico, para a situação de apologia ao crime. A delegada disse ainda que a companheira de Jonathan estaria grávida de 5 meses dele. Ela foi ouvida 2 vezes e informou ter ficado com ele no sábado e no domingo. Efetivamente, ela diz que esteve boa parte do sábado e boa parte do domingo acompanhada dele na casa de amigos, onde costumeiramente neste local se consome entorpecentes. O corpo de Patrícia passará por exames e a necrópsia vai identificar a causa da morte. E olha, Karine, mais cedo também o nosso repórter Everton Correia conversou com a perita Amanda Mello, que falou mais detalhes sobre a cena do crime e sobre o comportamento do suspeito. O que mais chamou a atenção foi o perfil psicológico dele. Isso chamava muita atenção, era um local extremamente organizado, meticuloso, com escritos perturbadores, com desenhos também perturbadores. Na casa dele? Na casa dele, que foi o primeiro local que a gente foi. Então, na casa, a gente já conseguia entender inicialmente o comportamento desse acusado. Inclusive, foi entendendo esse comportamento que também nos levou a achar o cadáver. Analisando todos aqueles vestígios, nós fomos traçando um determinado perfil e comunicamos ao delegado, que direcionou as buscas para aquela região. E ela foi encontrada a 1,5 km da residência que a gente periciou, que era a residência imputada ao Jonathan. Tinha muitos desenhos e todos eles tinham figuras demoníacas. Todas tinham chifres, ou tinham fogo, tinham caveiras. Até personagens de desenho animado, por exemplo, eu lembro muito que tinha um Bart Simpson, né, do desenho Simpson. O Bart Simpson tinha chifre, então tudo fazia referência a uma figura demoníaca. Isso chamou bastante atenção. Tinha até uma caveira coroando uma moça.
que também foi desenhado. Então, tudo isso chamava muita atenção. E os escritos não fugiam a esse cenário. Eram escritos tão perturbadores quanto essas imagens. Tem outros procedimentos para serem feitos também em relação à violência sexual. Vai ser possível analisar o corpo em relação a esse assunto? Durante a necrópsia que eu vou acompanhar, eu vou solicitar uma coleta de material da região íntima da vítima para encaminhar ao laboratório específico e ver se a gente consegue pegar alguma coisa com relação a isso. E a morte de Patrícia causou muita comoção em Caruaru, cidade natal da jovem que foi morta aqui em João Pessoa. Agora a gente vai diretamente para Caruaru com a repórter Rebeca Nunes, que vai falar de como é que está o clima na cidade. Pois é, Thaís. Boa noite a você, a todos que acompanham aí a nossa programação. A gente segue aqui em Caruaru acompanhando o caso da Patrícia, né, a jovem de 22 anos. Estou em frente à casa dos avós, da família. O pessoal está bastante abalado. Infelizmente, a avó, por ver os noticiários, né, infelizmente está passando mal, porque é uma notícia que ainda abala bastante a família. E, inclusive, né, pelo fato do corpo ainda não ter chegado, esse sofrimento está sendo um pouco prolongado, porque desde que a família soube do desaparecimento já foi um choque muito grande. A gente tinha conversado com algumas tias, a avó nem consegue falar direito porque de fato era muito apegada à Patrícia, e aí o pessoal segue aguardando a chegada do corpo da jovem de 22 anos. Um fato muito triste, viu, que abalou muito a cidade de Caruaru, assim também como João Pessoa, e aqui o pessoal ainda está sem acreditar. Amanhã, por volta das 9 horas, né, como vocês falaram aí, essa necrópsia pode ser realizada. O corpo ainda não tem hora para chegar aqui em Caruaru, mas o pessoal está prevendo aí entre 3 e 4 horas da tarde, e a família optou por não fazer velório. O corpo vem direto aqui para a casa dos avós, no bairro Jardim Panorama, aqui em Caruaru, para que possa ser feita algumas homenagens, somente mesmo pela família. Em seguida, o corpo segue para o cemitério Dom Bosco, no bairro Maurício de Nassau, também aqui em Caruaru, para a despedida aí da jovem Patrícia Roberta. Um fato muito triste e que a família, infelizmente, está muito abalada, viu? Volto com você. E olha, amanhã à tarde o movimento Olga Benário vai fazer então uma manifestação sobre a morte, né, de Patrícia, e também sobre o fim do feminicídio. Eles pedem então justiça por Patrícia e o fim do feminicídio. Essa movimentação acontecerá às 3 horas da tarde amanhã no Parque da Lagoa. E eu vou agradecer então a Caruaru, a TV Jornal Caruaru, a repórter Rebeca também. Karen, volto contigo. Obrigada, Thaís. Agradecer de fato a Rebeca, que trouxe informações de Caruaru para a gente, informações que são muito importantes e mostram, né, como é que está o clima de comoção na cidade. Vamos para o intervalo rapidinho.